Olha aí, ó. Saiu o sinal aí da mulher falando alguma coisa que está sendo gravada agora. Começou a nossa aula de resolução de questões. A gente vai focar em técnicas de resolução. Esse conteúdo aqui é muito esperado para a prova. É um conteúdo que sempre está presente aí. Quando vem, deixa o pessoal meio desnorteado, porque são muitas informações que estão em volta desse tema. Que tema é esse? Anulação, convalidação e vícios dos atos administrativos. Muita informação, né? Anular já é um mundo, convalidar já é um mundo de informação. O vício nos atos já é outro mundo. E tudo junto, aí o negócio fica 3 mundos, né? Então vamos voltar aqui num quadro que eu sugiro que vocês tenham na parede esse quadro, quem ainda não tem. O Brenner não tem ainda, né? Vamos ver aqui. Brenner, tu tem esse quadro bem aqui na parede? Esse quadro bem aqui. Quanto aos vícios, esse quadro bem aqui, Brenner, tu tem na parede? Tem? Pois é, porque esse quadro aqui, essas 5 linhas aí, elas te salvam na hora da prova. Simplesmente te salvam. Salva. Tá perdido lá. Lembrou dessas 5 linhas? Essas 5 que estão aqui na tua tela. E tu tá salvo. Por quê? Porque essas 5 linhas aqui, elas falam dos vícios sanáveis e não sanáveis. Quando o vício é insanável, o ato é nulo. Ele não pode ser corrigido. O que é corrigido? Convalidado. Convalidar é salvar o ato da anulação. É corrigir o vício do ato, o erro, né? E, em vez de anular, manter o ato no mundo jurídico, mas agora sem o vício. Então, o ato não foi anulado, ele foi convalidado. Ele não foi extinto, ele foi mantido. Só que mantido porque o erro dele, da produção dele, que se chama vício, foi corrigido. Então, quando o ato tem um vício insanável, não tem como convalidar ele. Não tem como corrigir o vício dele. Quando o ato tem um vício insanável, só tem um caminho único possível para ele, se chama anulação. Ele vai ser desfeito, anulado, obrigatoriamente. Quando o ato tem um vício insanável, a gente diz que ele é nulo. Nulo porque não tem outra opção para ele que não seja ser anulado. Agora, quando o ato tem um vício sanável, quando o ato tem um vício sanável, aí ele não é nulo. Ele é anulável. Qual a diferença de nulo para anulável? É porque nulo, o ato tem um vício insanável, ele só pode ser anulado. Anulável quer dizer que o ato tem um vício sanável, quer dizer que ele pode ser anulado, mas também ele pode ser convalidado. Em vez de anular o ato, é possível corrigir o erro dele, o vício, e manter ele no mundo jurídico. Então, quando o vício é sanável, cabe convalidação. O ato não é nulo, ele é anulável, porque ele pode ser corrigido, convalidado, ele pode ser salvo, assim como ele pode ser anulado também. Então, esse negócio de vício sanável e insanável é muito importante. Aí a gente montou esse quadro aqui. Quais são os elementos que formam o ato administrativo? São 5, né? Olha os 5 elementos que formam o ato: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São os 5 elementos que formam o ato administrativo. Sendo assim, os vícios estão presentes nesses 5. Só que a gente tem um macete. Quando o vício for de finalidade, o vício vai ser sempre, quando o vício for no elemento finalidade, esse vício vai ser sempre insanável. Quer dizer que quando o vício for no elemento finalidade, o ato vai ser sempre nulo. Quando o vício for no elemento finalidade, o ato vai ser sempre anulado. Ele nunca vai ser convalidado. O mesmo vale para o motivo e para o objeto, que estão de verde. Então, motivo e objeto e finalidade, esses 3, quando aparecer um vício na hora da prova, em qualquer um dos 3, a gente já comemora. Falou de vício, falou de vício, vamos lá, uma questão que vai fazer a diferença. Vício de finalidade, a gente já dá uma gargalhada na hora da prova. Porque eu não estou nem aí para o que ele vai dizer.
Qualquer coisa que ele fale diferente, falou de vício de finalidade, qualquer coisa que ele fale diferente do vício ser insanável, o ato ser nulo e não caber com validação, o que ele falar diferente disso está errado. Não importa a condição que ele botar. Botou a condição que for lá, contou uma história, o agente público se arrependeu, se retratou, botou uma postagem no Instagram dele dizendo que não faria mais isso. Não tem retratação, não tem perdão. Vício de finalidade não tem perdão. Por isso que finalidade é uma palavra feminina, né? Não perdoa. Então, vício de finalidade, de motivo e de objeto, eu já sei, o ato ele é nulo, não cabe com validação, ele só pode ser anulado. O vício é sempre insanável. Onde é que estão os vícios que podem ser sanáveis e podem ser insanáveis? Aí eu me preocupo, porque nesses dois outros elementos, que é a competência e a forma, quando aparece vício neles, eu já me preocupo, porque eu já não posso, eu não posso afirmar de cara, vício de competência, insanável. Não, eu vou ter que analisar o caso. No vício de competência, o vício pode ser sanável, pode ser insanável. Vício de forma, o vício pode ser sanável, pode ser insanável. Aí nesse negócio de pode ser um, pode ser outro, isso vai custar um pouco mais da minha análise, né? Eu prefiro que apareça na minha prova vícios de finalidade, motivo e objeto, porque a minha análise é simples, direta. Vício insanável, ato nulo, não cabe com validação. Quando aparece finalidade, motivo e objeto. Quando aparece competência e forma, viciados, aí eu vou ter que analisar se o vício é sanável ou insanável. Então, o que a gente faz? A gente guarda os coringas. Quem são os coringas? Coringa, no baralho, né? Tu joga o baralho lá, vem um coringa, o coringa vale qualquer carta, tu faz o jogo e bate a partida. Nossos coringas são vício de finalidade, vício de motivo e vício de objeto. Por que eles não são nossos coringas? Porque a hora que aparecer qualquer um desses três, eu mato a questão. Eu mato com qualquer um desses três, são meus coringas. Porque eu sei que o vício é sempre insanável, eu não estou nem aí para a história que ele vai me contar, o ato é sempre nulo, não cabe com validação. O único caso que a gente para pensar é no objeto, se a questão com todas as letras falar em objeto plurimo. Porque se a questão com todas as letras falar em objeto plurimo, eu passo a abrir uma caixa e dentro dessa caixa eu descubro que o objeto plurimo, quando o objeto for plurimo, essa palavra plurimo só vale se tiver essa palavra plurimo. Quando o objeto for plurimo, aí o vício de objeto cabe com validação. Mas só se a prova trouxer com todas as letras escrito que o vício é de objeto e o objeto é plurimo. Se falar só vício de objeto, não tocar na palavra plurimo, aí eu não preciso me preocupar. Eu vou para a regra. É meu coringa. Vício insanável, não cabe com validação, até nulo. Eu só passo a pensar no objeto com um vício sanável se falar em objeto plurimo. Se não falar, isso nem existe para mim. É o famoso segredo que a gente fala aqui sempre. O segredo, tu só passa a lembrar que ele existe se a prova falar dele. Se a prova não falar de objeto plurimo, que é o segredo, tu considera que isso nem existe e que todo vício de objeto é insanável. O ato é sempre nulo, não cabe com validação. Porque se a gente não considerar isso um segredo e esquecer ele, a gente fica mais esperto que a questão. A gente passa a saber mais que o examinador. Então, o objeto plurimo é a chave, é o segredo. Eu só passo a pensar em objeto com vício sanável se falar em objeto plurimo. Se não, eu não preciso nem lembrar disso. Senão eu fico mais esperto que a prova não acerta a questão nunca. É o segredo, né? A gente já falou muito disso aqui. Quem não entendeu da primeira vez está entendendo pela repetição, né? Tanto que a gente fala aqui. Então, esse quadro aqui é essencial. Esse quadro aqui é essencial. Saber os três coringas, quem são os três coringas? Finalidade, motivo e objeto, também é essencial. São os nossos três coringas.
Então, dito isso, vamos fazer algumas questões aí com calma, aplicar algumas técnicas. Chegar no dia da prova, vai aparecer questão de atos, sem dúvida. Tudo isso aqui é questão que a gente já resolveu, né? No módulo anterior. Vai aparecer questão de atos, sem dúvida. A gente só precisa ter a calma necessária para aplicar essas coisas que a gente vem vendo aqui. Vamos lá, então. Questão 10. Clodoaldo, vírgula. Questão batida. Não essa aqui, né? O modelo. Modelo de questão batida na banca FCC. Quando ele coloca o nome, vírgula, ele vai contar uma história sobre essa pessoa. Ele vai contar uma história sobre essa pessoa aí. Então, Clodoaldo, vírgula, ou seja, ele vai contar uma história sobre essa pessoa. Muitas questões da banca FCC são assim. Aí tu já sabe, a história que ele contar aqui, ele pode contar a história mais aleatória do mundo. Eu não estou nem aí para a história que ele vai contar. Pode ser a história mais aleatória do mundo. Isso não vai fazer a questão estar certa ou errada. O que vai fazer a questão estar certa ou errada é o que os itens vão afirmar sobre a história que ele contar. Então, João, vírgula, Clodoaldo, vírgula, Fernanda, vírgula. Ele vai contar uma história, eu já sei. Pô, nome, vírgula. Ele vai contar uma história. Ele pode contar uma história cheia de coisas aleatórias e tal, coisas que são sem pé nem cabeça, coisas que eu vou questionar, que eu poderia questionar, dizer, isso está errado. Ele pode contar. Pode contar à vontade. O que vai fazer a questão estar certa ou estar errada, os itens, é o que o item se refere em relação à história que ele vai contar. Eu digo isso porque é natural, né? Quando a gente está começando a resolver, a gente tenta achar erro no comando. A pessoa está lendo, esse comando está errado. Mas como assim o comando está errado, mano? Quem tem que estar certo ou errado são os itens aqui embaixo, que se referem ao comando. Tá? Então, uma questão muito comum, contar a história. Pode contar a história que for, tá? Eu vou ler e depois eu vou ver o que o comando, tá? Vou ver o que os itens se referem, os itens A, B, C e D se referem sobre esse comando, tá? Antes disso, a gente tem que identificar o núcleo da questão. Eu vou ler a história e depois eu vou te dizer o que é o núcleo. Sem o núcleo da questão, sem o comando da questão, sem o núcleo do comando da questão, é impossível chegar na resposta certa. Tranquilo? A gente vai saber o que é esse núcleo aqui. Vou te mostrar o que é esse núcleo. Porque tu já vê isso no português, né? Tem um núcleo do sujeito. Então aqui também tem um núcleo, né? O núcleo do comando. Vamos ver o que é isso. Então vamos lá. Clodoaldo, vírgula. Pô, já comemoro. Eu já fico feliz. Porque, assim, eu me preparei para isso. Ficar feliz, quando eu falo ficar feliz, tá? Para ti, eu já fico feliz. Qual é a ideia que eu digo? Já fico feliz. A ideia é a seguinte: muito de como tu vai proceder durante a prova, do que tu vai errar, do que tu vai acertar, está relacionado à maneira que tu encara a questão. Olha só o perfil do reprovado. Clodoaldo, porra, esse comando é grande, essa aqui deve ser difícil, essa eu não vou acertar. Esse cara já está se reprovando. Ele já está se reprovando. Muito normal isso acontecer. Muito normal isso acontecer, mas não com a gente. Porque a gente já conhece os modelos de questão. Eu já adianto para ti que quanto maior o comando, melhor para ti. Porque mais delimitado para uma resposta, o examinador vai ter que estar. Ele vai se fechar para uma resposta. Quanto mais coisas ele falar no comando, mais ele se fecha para uma resposta. Então eu já começo derrubando essa ideia. Quanto maior o comando, pior. Não, quanto maior o comando, melhor. E tem outra coisa. Quando eu digo Clodoaldo, vírgula, pô, gostei, já estou feliz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu já estou com autoestima elevada em relação a essa questão, entendeu?
E esse gás, essa autoestima de saber assim, olha, esse modelo eu me preparei. Esse modelo de questão que conta uma história de uma pessoa, eu me preparei lá com o Juan. E agora caiu aqui. Ou seja, essa prova está vindo para mim. Se está vindo para mim, se está vindo o modelo que eu estudei, que eu vi, é para eu acertar. Eu vou acertar. É nessa prova que eu vou passar. Só de tu pensar dessa maneira, só de tu ver as coisas que tu treinou tá acontecendo na prova, e tu encarar isso com alegria, tu levantar teu astral, pensar, pô, tá vindo o que eu estudei, tá vindo do jeito que eu estudei. Isso já faz a total diferença, porque tu coloca ali a mentalidade de aprovado, a mentalidade de vencedor. Naturalmente, tu vai errar umas quantas questões. Se não só passava quem fechava a prova, né? Naturalmente, tu vai errar umas quantas. Mas a tua mentalidade de encarar a questão dizendo, porra, eu tô bem, caiu o que eu estudei, vai fazer tu acertar umas quantas a mais do que se tu ficasse botando dificuldade pro tamanho do comando. E essas questões a mais que tu vai acertar por encarar com autoestima as questões são justamente as questões, 3, 4, 5 questões que tu acertar mais, que vão te botar lá na lista, que vão te botar na segunda turma, na primeira turma. Tudo relacionado a como tu encarou a prova. Então, quando eu diz assim, pô, Clodoaldo, vírgula, caramba, já tô bem. Já tô felizão aqui, porque eu treinei dessa daí que ele bota o nome no início. Ou seja, eu treinei e agora veio. Essa prova veio para mim, é porque é para eu ser aprovado. É nessa que eu vou ser aprovado. Jogou esse astral aqui, a tua mente já interpreta que tu não tá com medo daquilo, que tu vai comer aquilo. Entendeu? E aí, diferente de caramba, às vezes o cara vê a questão administrativa, eu estudei tanto, aí começa a tremer. Porra, se eu não souber essa primeira aqui, porra, é para fechar, mas eu não sei a primeira. E se eu não souber a primeira? Ah, se eu não souber a primeira, então eu já não vou fechar. Se eu não fechar, eu não vou passar. Esse é o perfil do reprovado. No perfil do aprovado, na primeira linha, ele está comemorando, ele está indo para cima. Esse alto astral não vai fazer ele acertar todas, mas vai fazer ele acertar 2, 3 a mais, que ele erraria se ele encarasse com medo. E essas 2, 3 que ele acertar mais, coloca ele de uma turma para outra, de uma lista para outra. Entendeu? Então, quando eu falo, fico feliz. Pô, Clodoaldo, vírgula, tô feliz já. Tô feliz, tô bem, tô bem. Esse é meu concurso. Então, esse é o mindset, né? Essa é a mentalidade. Essa é a maneira que tu encara a prova para ser aprovado, pô. Eu já falei sobre isso, né? Na prova que eu fui em primeiro lugar, na UEAP. Falei em outra transmissão. Né? Não gravei, né? Muitas coisas eu falo fora do ar. Né? Para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo. No outro dia eu falo novamente sobre esse perfil que eu adotei lá. E quando eu achei que eu seria só mais um classificado, eu fui o primeiro lugar, né? Por causa da mentalidade, de como eu encarava as questões. Então, Clodoaldo, vírgula, pô, tô bem, eu treinei desse daí. Caramba, essa é a minha prova, é a minha vez. Caramba, eu vou passar, hein? Eu vou passar. Tá vindo para mim essa prova. Essa é a mentalidade. Entendeu? Essa é a mentalidade que vai fazer tu ganhar 3, 4, 5 itens, questões ali, e te mudar de lista. Então, Clodoaldo, vírgula, servidor público e chefe de determinada repartição pública, decidiu anular ato administrativo, pois detectou vício em um dos seus requisitos. Tranquilo. Eu não vou julgar certo ou errado isso daí. Tá? Não é para julgar certo ou errado o comando. É para eu ir juntando as informações que ele está trazendo. Então, eu tenho um chefe de repartição aí, decidiu anular o ato, porque ele detectou vício em um dos requisitos. Eu sei quais são os requisitos, são 5: competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Algum dos 5 tinha vício e ele resolveu anular, normal. Vou continuar lendo. Esmeralda, vírgula. Opa, tá fazendo um paralelo aí, já tem 2 personagens agora. Já tem 2 personagens. De caneta, eu já teria que grifar as ações do Clodoaldo, a posição dele de chefe e a ação dele. Qual foi a ação do Clodoaldo? Olha a ação do Clodoaldo. Ele decidiu anular porque detectou vício. Então, de caneta, eu já marcaria o primeiro personagem na primeira leitura já. Eu já marcaria a condição dele, que ele é chefe. Eu marcaria as ações dele. Olha as ações dele. Ele anulou um ato porque detectou vício nos elementos. Agora, personagem número 2. Se no Clodoaldo eu fiz bolinha, na Esmeralda eu vou fazer um quadrado, que é para diferenciar o personagem, né?
Não sei que a pessoa tenha a caneta vermelha e azul lá, não sei, né? Aí coloca de vermelho. Mas se tiver só com a caneta preta, a caneta azul lá, aí aqui eu fiz bolinha no Clodoaldo, aqui eu faço quadradinho na Esmeralda. Só para diferenciar que são personagens diferentes. Isso vai colocar eles em posições diferentes na análise da minha mente. Eu vou ver eles de lados opostos. Então, Esmeralda, outro personagem já, né? Atingida pela anulação do ato. Opa, o Clodoaldo é chefe. A Esmeralda não é chefe. Ela é uma pessoa que foi atingida pela decisão do Clodoaldo. O que ela fez? Qual foi a ação dela? Ela não é chefe, ela foi atingida pela anulação do ato. Qual foi a ação dela? Ela questionou o ocorrido, alegando ser hipótese de convalidação e não de anulação do ato. Então, pronto. Clodoaldo anulou, a Esmeralda, que é atingida pelo ato, questionou, dizendo que não era para anular, era para convalidar. Tranquilo. Vamos continuar lendo aí. Eu falei para ti que eu ia te mostrar como identificar o núcleo da questão. Sem identificar o núcleo, não tem como ir para as alternativas. O núcleo não apareceu ainda. Sabe por que o núcleo não apareceu ainda? Porque daqui para cá, que pergunta esse comando fez? Qual foi a pergunta feita? Nenhuma. Nenhuma pergunta foi feita. Se eu não sei qual é a pergunta para eu responder, então eu não tenho núcleo. O núcleo é a pergunta que o comando faz. A pergunta é em cima de um contexto, mas a pergunta tem que ser direta. Se não tiver pergunta, eu vou responder o quê? Nem que seja marque a certa, vai ter em algum lugar aí. Então, até agora não tem núcleo isso. Eu estou só juntando as informações. Esse aqui de bolinha, essa aqui de quadradinho, esse é chefe, essa foi alcançada pelo ato, esse ato de anulação, esse anulou, e essa disse que não era para anular, era para convalidar. Eu estou só juntando as informações por enquanto. Eu não tenho um núcleo, ou seja, eu não tenho uma pergunta a responder, simplesmente porque o comando não fez pergunta nenhuma. E esse comando eu tenho certeza que vai fazer, porque ele é grande. E quanto maior o comando, melhor para mim. Continua lendo. Posteriormente, constatou-se que Esmeralda tinha razão. Opa! Isso aqui a gente chama de... Isso aqui, posteriormente, constatou-se que Esmeralda tinha razão. Presta atenção que agora não é nenhuma fala, entre aspas, né? Não é nenhuma ação do Clodoaldo e nem uma ação da Esmeralda. Antes eu não podia julgar se o Clodoaldo estava certo ou se a Esmeralda estava certa. Agora é o examinador que está me dizendo. Ele está me dizendo, ei, parte do princípio que a Esmeralda tem razão. Não é a história que está me contando que a Esmeralda acha que tem razão, que o Clodoaldo acha que o melhor é anular. Não. É o examinador fora da história. Né? O pessoal do português conta melhor isso daí, né? O narrador, o onisciente, o onipresente, né? Sei lá. Então, é o examinador disparando o gatilho da questão, para que eu possa ter referência para responder. Só lendo antes, eu não seria capaz de dizer se o Clodoaldo ou se a Esmeralda tinha razão. Só o próprio examinador que faz a questão é que pode me dizer. Isso é o gatilho. É da onde eu vou partir para analisar a questão. Não é o núcleo ainda, porque ele não fez pergunta nenhuma. Mas eu já tenho um gatilho. O gatilho para o que foi falado até agora, o ponto de partida, a referência que eu tenho que tomar, o norte, é que a Esmeralda tinha razão. Se a Esmeralda tinha razão, não era para anular o ato. O Clodoaldo estava errado. Eu tenho certeza porque foi o próprio examinador que me disse. Era para convalidar o ato e não anular. A Esmeralda estava certa. O próprio examinador me disse isso, bem aqui, no gatilho da questão. E essas questões que tem Clodoaldo, vírgula, João, vírgula, sempre conta uma história e te dão um gatilho, que é um ponto de partida para te analisar a história. Até agora, eu não posso ir para os itens ainda. Eu não posso ir por uma razão muito simples que eu não posso ir para os itens. Eu não sei o que é para responder, porque não me fizeram pergunta nenhuma ainda. E o núcleo da questão
é justamente a pergunta que eu tenho que responder nas assertivas. As assertivas são A, B, C, D e E. Então, para eu vir a dizer qual está certo, A, B, C, D ou E, eu preciso primeiro saber qual é a pergunta que eu tenho que responder. Essa pergunta não apareceu. Será que é uma questão sem pergunta? Não existe, né? No caso narrado, o ato administrativo em questão continha vício de... Opa! A pergunta foi feita. O ato administrativo, ele tem vício de quê? A pergunta foi feita, tá bem que é a pergunta. A pergunta foi feita. O ato administrativo tem vício de quê? Ele quer saber qual é o vício desse ato administrativo. Agora, eu identifiquei o núcleo da questão. Eu tenho que olhar para essa história que foi contada, de um ato administrativo que um servidor resolveu anular, mas uma pessoa que foi atingida pela anulação disse que não era para anular, era para revogar, era para convalidar, e o certo realmente era convalidar. Eu não posso questionar isso. O certo era convalidar, porque esse é o gatilho da questão. Quem disse isso foi o próprio examinador. O certo era convalidar. Então, se o certo era convalidar núcleo, o vício só pode ser de quê? Claro que essa nossa análise foi demorada, porque eu estou mostrando para ti o passo a passo. Mas, trocando em miúdos, lendo na hora, um ato foi convalidado. Se o ato foi convalidado, o certo é convalidar. O próprio gatilho acabou de dizer. Se o ato foi convalidado, o vício só pode ser de quê? Se o ato foi convalidado, o vício pode ser de finalidade? Se o ato foi convalidado, como está dizendo na questão, o vício pode ser de finalidade? Não. Vício sempre insanável. Se o ato foi convalidado, o vício pode ser de motivo? Não. Motivo, vício sempre insanável. Não cabe convalidação. Se o ato foi convalidado, o vício pode ser de objeto? Não, porque objeto, vício sempre insanável, não cabe convalidação, a não ser que alguma questão abra a caixa de Pandora falando em objeto plurimo. Com todas as letras. Se não falar objeto plurimo, então vício de objeto sempre insanável. Ato nulo. Se o ato foi convalidado, o vício só pode ser de competência, e a competência não pode ser exclusiva, porque quando a competência é exclusiva, o vício é insanável. Então tem que ser competência não exclusiva. Se o ato foi convalidado, o vício é sanável. Só pode ser vício de competência, e nesse caso não pode ser competência exclusiva. Competência exclusiva, o vício é sempre insanável. Ou o vício vai ser de forma, quando a forma não for essencial para a prática do ato, ou seja, quando a forma é dispensável para a prática do ato. Letra A. O ato foi convalidado. O vício é de objeto? Vamos ver se ele vai falar de objeto plúrimo. O vício é de objeto por ser diverso do previsto na lei para o caso? Não falou de objeto plúrimo, então está errado. A não pode ser, porque vício de objeto não cabe convalidação. E ele não falou de objeto plúrimo, então não cabe mesmo. Pode ser de motivo? Nunca vai ser de motivo. Não tem vício de motivo sanável. Pode ser de finalidade? Nem pensar, não tem vício de finalidade sanável também. O vício só pode ser de competência, letra D, ou de forma, letra E. Vamos ver a letra D. O vício é de competência? Vamos continuar lendo. Pois não se tratava de competência exclusiva, otorgada com exclusividade. Perfeito. Porque se fosse um vício de competência em que a competência era exclusiva, aí o vício é insanável quando a competência é exclusiva. Não cabe convalidação. Agora, quando a competência é não exclusiva, aí o vício é sanável. Quando a competência não é exclusiva, o vício é sanável. Aí cabe convalidação. Então, letra D é a resposta. Por que está errada é? O vício é de forma por ser indispensável à existência do ato? Não. Se a forma é indispensável, então o vício de forma é insanável. Eu não posso corrigir o vício de forma quando a forma é indispensável para a existência do ato. Eu só posso corrigir o vício de forma, ou seja, o vício de forma só é sanável, quando a forma é dispensável para a prática do ato.
Ou seja, quando a forma não é essencial para a prática do ato. Tranquilo? Então não pode ser a letra E. Porque na letra E está dizendo que a forma é indispensável. Se a forma é indispensável, eu não posso dispensar ela, ela é indispensável. Então o vício é insanável nesse caso. Letra D, competência quando não for competência exclusiva. Perfeito. Se a competência não é exclusiva, é porque o vício é sanável, então admite convalidação. Gabarito, letra D. Quero saber se vocês entenderam essa resenha toda que a gente fez aí. Toda essa história que a gente contou aí. Se vocês entenderam, se foi viagem demais. Talvez quem está chegando agora tenha alguma dificuldade, né? Essas coisas que eu falo, que eu falei agora, eu falo o curso inteiro. Então, quem está chegando agora, com o tempo, vai se adequando. Essas expressões que eu uso aqui são expressões muito próprias. Não tem num livro, né? Essas técnicas, essas ideias que eu passo aqui, são fruto de uma experiência realmente de prova. E aí, vocês conseguiram compreender essas técnicas, essas ideias aí? Claro que tu não fariam essa análise toda que eu fiz aqui, gastando todo esse tempo que eu gastei, né? Com o tempo, de tanto fazer essas análises dessa maneira, tu vai acabar fazendo bem mais rápido. Um negócio de 3, 4 minutos, no máximo. Estourando. Vocês entenderam essas coisas aí que a gente falou? Então, para quem participou do módulo anterior, a gente resolveu 60 questões do módulo anterior. Já está lá no PV de cada um que participou do módulo anterior, e lá a gente passou muitas técnicas de resolução de questões, principalmente nos vídeos 7, 8, 9 e 10, né? Que são os últimos vídeos lá do módulo. 11. 11. Considere as seguintes afirmações em matéria de anulação dos atos administrativos. Toda vez que aparecer questões com assertivas, você nunca começa lendo as assertivas. Nunca. Mas, pô, vou ler o quê então, mano? Assertiva 1, 2 e 3. Tu tá dizendo que eu não tenho que começar lendo as assertivas, eu vou ler o quê então? Tá maluco? Tu vai ler lá embaixo o que ele quer que tu analise das assertivas. Tu vai direto pro núcleo. O núcleo é o que ele quer que tu faça com a leitura das assertivas. Geralmente, ele quer que tu leia as assertivas, item 1, 2 e 3. Essas questões que tem itens, né? Item 1, 2, 3, 4, 5. Não estou falando das opções A, B, C. Eu estou falando de questões que tem itens, assim, ó. Item 1, item 2, item 3. Aí tu vai dizer, pô, mas sempre ele pede para marcar a certa. Não. Eu não sei o que ele quer que eu faça com esses itens. Cada questão pede para que seja feita uma coisa diferente com os itens. O parâmetro da análise dos itens vai ser dado no final. Se tu não sabe o parâmetro para ler os itens, tu vai ler os itens pensando em quê? Então, toda questão que tem itens, tu nunca lê o item primeiro. Tu vai lá embaixo, no gatilho. O gatilho é o texto que tem depois do último item. E descobre o que o examinador quer de ti em relação aos itens que ele numerou em cima. Geralmente ele vai dizer, com relação aos itens, quais estão corretos. Pô, beleza. Mas nem sempre ele fala isso. E no dia que tu fizer uma questão que ele não pedir para te analisar quais itens estão corretos, que ele te der um outro parâmetro com relação à administração pública. A administração pública pode, ou seja, a administração pode, o judiciário não pode, por exemplo. Se ele te der um outro parâmetro, tu acabou de perder um tempão lendo os itens, tu vai ter que ler de novo. Porque o parâmetro para analisar eles era outro, tu só descobriu no final. Então, para te não perder esse tempo lendo os itens achando que é para marcar o certo, tu primeiro vai lá embaixo e descobre qual o parâmetro de leitura dos itens, o que ele quer que tu descubra nos itens. Depois tu volta e lê. Então, toda a questão
que trouxer assertivas, 1, 2 e 3, 4, 5, 6 assertivas, primeiro tu vai no núcleo, que é o texto que está depois do último item. Se tiver 5 itens, está depois do 5º item. Se tiver 4, está depois do 4º item. Aqui tem 3, então está depois do 3º item. Tu vai lá e vê o que ele quer. Então, nesse caso, qual era o núcleo? O que ele queria que eu lesse nos 3 itens? Ele queria que eu lesse isso aqui, ó. A compatibilidade com o direito brasileiro, ou seja, tá dentro da legalidade, tá dentro do direito, o quê? Opa, era para eu ler pensando o que está dentro do direito, né? Agora que eu vou ler, porque eu já sei o que ele quer da leitura, eu já sei o que eu vou buscar nessa leitura. Eu vou buscar na leitura o que tá dentro do direito brasileiro, o que está dentro da lei. Aí eu coloco um C. E o que está fora do direito brasileiro, eu coloco um E. É isso. Ah, pronto, beleza. Agora eu tenho referência. Agora eu tenho parâmetro. Agora eu vou ler os 3 itens sabendo o que é para fazer na leitura. Tá? Para quem está montando um caderno de técnicas aí, o Brenner já desistiu dele. Para quem está montando um caderno de técnicas, essa é mais uma ideia que é para estar lá no caderno. Questões de itens. Primeiro, vai lá embaixo e lê o que é para analisar nos itens. Depois começa a ler os itens. Tá? É mais uma das técnicas lá. Item 1. Está de acordo com o direito brasileiro. Item 1. A administração pública deve anular seus próprios atos? Deve. É o princípio da autotutela. Por motivo de conveniência e oportunidade? Não. Já está errado. A administração anula seus próprios atos por causa de vícios presentes na produção, e não por conveniência e oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos? Não, de novo. Porque o ato anulado, ele não respeita os direitos adquiridos. Ninguém pode querer alegar um direito adquirido vindo de um ato ilegal. É muita cara de pau, né? O ato é ilegal e a pessoa quer que o direito nasça de um ato ilegal. Não dá de um direito nascer de um ato ilegal. Senão eu mesmo praticava o ato, né? Eu não tenho competência para praticar o ato. Eu mesmo pratico o ato. Eu mesmo vou me nomear para um cargo público. Aí eu passo batido lá a nomeação, os caras, né, passam batido lá. Eu começo a trabalhar e falo, não, agora eu tenho direito adquirido de ficar aqui trabalhando. Ah, mas o ato é ilegal, pô. Tu não pode te nomear. Tu não é o governador? Pois é, mas não prestaram atenção, agora eu já estou aqui, tenho direito adquirido, vocês não me tiram mais. Será que o cara pode alegar direito adquirido vindo de um ato ilegal? Que cara de pau. O ato é ilegal, ele não gera direito para ninguém. Tá? De um ato viciado não nascem direitos. Então, a anulação não respeita os direitos adquiridos. Ninguém pode alegar direito adquirido vindo de um ato viciado. Tá? Como regra, não dá de fazer isso daí. Então, tem 2 erros no item 1. A administração deve anular seus atos? Deve. Quando o ato for viciado. A própria administração faz isso. Princípio da autotutela. Por motivo de conveniência e oportunidade? Errado. É por motivo da presença de vícios na produção do ato. Já está errado. Respeitados os direitos adquiridos? Errado de novo. O ato anulado não respeita os direitos adquiridos. Se tiver alguém que adquiriu um direito de um ato ilegal, esse direito vai ser desfeito. Porque de um ato ilegal não nascem direitos. Então não dá de a pessoa ter um direito adquirido vindo de um ato que é ilegal. Então tem 2 erros no item 1. 2 coisas que não estão de acordo com o direito brasileiro. Item 2. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Correto, né? Isso aqui é uma regra geral. Na verdade, isso aqui é um artigo de uma lei. É a lei 9784. É a Lei de Processo Administrativo Federal. Essa lei traz uma porção de regras gerais para os atos administrativos, para os processos administrativos, para a administração pública. Uma dessas regras gerais, que essa Lei 9784 traz para o direito brasileiro, é esse texto aí.
A administração, ela não tem a capacidade de anular um ato administrativo viciado para sempre. Não. Isso geraria uma insegurança jurídica nas pessoas. O ato já te acompanha na tua vida há 50 anos depois a administração resolve anular o ato. Então, para que as pessoas tenham algum nível de segurança jurídica na administração, a administração precisa anular os atos dentro de um prazo. Depois disso, a administração não pode mais anular. Que prazo é esse? É um prazo decadencial de 5 anos. Então, a partir do momento que a administração pratica o ato ilegal, começa a correr um prazo decadencial de 5 anos. Depois desse prazo, a administração, após ter tomado conhecimento do vício, a administração não tomou providência nenhuma para anular o ato, sabendo que o ato era ilegal já. E ela teve 5 anos para tomar providências, ou seja, para anular o ato. E não anulou. Então, agora, passados 5 anos, a administração não pode mais anular esse ato. Não pode, porque o destinatário desse ato precisa dormir tranquilo algum dia. Isso é segurança jurídica. É a paz para chegar em casa e dormir, sem imaginar que um dia a administração vai anular um ato que te beneficia. Só que tem um detalhe. Esse prazo de 5 anos, que depois que passa a administração não pode mais anular o ato ilegal, ele só vale se a pessoa tiver de boa fé. A pessoa que é destinatária do ato ilegal, se ela tiver de má fé, esse prazo de 5 anos não vai valer para ela. A administração vai continuar podendo anular o ato, mesmo já tendo passado 5 anos. O que é estar de má fé? É quando a pessoa contribuiu para a prática do ato, né? Então, o ato me beneficia e é ilegal, mas fui eu que concorri para a prática desse ato ilegal para me beneficiar. Eu estou de má fé. Eu concorri para esse ato existir. Aí o prazo de 5 anos não vale para mim. Agora, se eu não concorri para a prática desse ato, e esse ato me beneficia, e a administração demorou 5 anos e não anulou ele, então agora a administração não pode mais anular esse ato. E eu só fui alcançado por essa regra porque eu estou de boa fé, ou seja, eu não concorri para a prática do ato. A administração errou, não foi culpa minha. E a administração errou de novo em não ter anulado o ato durante 5 anos, o que não foi culpa minha também. Então agora a administração não pode mais anular o ato. E eu vou passar a me beneficiar desse ato sem me preocupar da administração anular esse ato, já que ela não vai poder mais anular. Tranquilo? Então, em relação à anulação, existe sim um limite para ela, um prazo. Um prazo na Lei 9784, é um prazo decadencial de 5 anos. Depois desse prazo, a administração não pode mais anular o ato. Detalhe, se a pessoa tiver de má fé, o prazo de 5 anos não vale. Aí a administração vai continuar podendo anular, mesmo passados 5 anos, se a pessoa tiver de má fé. Se a pessoa tiver de boa fé, aí, 5 anos depois, a administração não pode mais anular o ato. A pessoa que eu falo é a pessoa que é destinatário do ato ilegal, né? O ato ilegal está beneficiando alguém. Então, o item 2 está certo. Vamos para o item 3. Vocês acompanharam esse item 2 e entenderam essas ideias aí? Eu estou achando que o Lucas está assistindo filme policial aí, não está assistindo a aula. Ou então ele está assistindo Velozes e Furiosos, com o O'Connor e com o Dominic Toretto. Vamos para o item 3 aqui. Não, porque tem 2 Lucas agora, né? Tem dois Lucas agora. Eu estava falando do outro Lucas lá. Terceiro item. Ó, tem o Lucas Cavalcante e tem o Lucas Mateus. Lucas Cavalcante, Lucas Mateus. Né, que você canga lá no curso de soldado, no curso do BOP lá. Item 3.
Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Correto também. Mais uma regra geral do direito trazido pela Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Vamos ver o que é essa lei. O que é essa regra? Para a administração convalidar um ato administrativo, a gente já viu que é convalidar, é corrigir o vício do ato, é necessário que requisitos sejam cumpridos. Quais são os requisitos em lei para que a administração possa convalidar um ato? Primeiro requisito, em decisão da qual não se evidencie, em decisão da qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público. Essa aqui é a condição 1. Para o ato ser convalidado, essa convalidação não pode trazer prejuízo para o interesse público. Condição 2, nem prejuízo a terceiros. Essa aqui é a condição 2 para o ato ser convalidado. Condição 1 para o ato ser convalidado, não pode acarretar lesão ao interesse público. Condição 2 para o ato ser convalidado, não pode causar prejuízo a terceiros. E a condição 3 para o ato ser convalidado, os atos que apresentarem defeitos sanáveis. O que são defeitos? Vícios sanáveis. Condição 3 para o ato ser convalidado, o defeito, ou seja, o vício, tem que ser sanável. Então, se não acarretar prejuízo ao interesse público, se não acarretar prejuízo a terceiros, se os defeitos forem sanáveis, a administração poderá, esses atos poderão ser convalidados. Quer dizer que mesmo que se preencha todos esses requisitos, a administração não é obrigada a convalidar o ato. A administração vai escolher, mesmo preenchendo todos esses requisitos, a administração vai decidir se convalida o ato ou não. Porque a convalidação é um ato discricionário. O que é um ato discricionário? É uma escolha. Então, primeiro a administração tem que cumprir esses requisitos. Depois de cumprir, a administração vai decidir se convalida ou não, porque a convalidação é uma escolha. Convalidar ou anular é uma escolha. Então, é um ato discricionário. Então, esse poderão mostra que a convalidação é ato discricionário. Convalidação é ato discricionário. Convalidação é ato discricionário. Poderão ser convalidados pela própria administração. Detalhe: se a convalidação é um ato discricionário, então o Poder Judiciário não pode convalidar atos administrativos da administração pública. Somente a própria administração pública é que pode decidir se convalida o ato ou não. O judiciário, ele não pode ser chamado por um autor de uma ação pedindo que o judiciário convalide um ato administrativo. O judiciário não pode fazer isso. Porque se o judiciário decidir convalidar um ato administrativo, o judiciário vai estar substituindo o juízo de conveniência e oportunidade, que é exclusivo da administração. Decidir se o ato vai ser convalidado ou não é uma decisão de conveniência e oportunidade. Logo, é uma decisão exclusiva da administração. O judiciário, ele não convalida ato administrativo e nem revoga. Somente, exclusivamente, privativamente, a própria administração pública que praticou o ato é que pode convalidar ele, se achar conveniente e oportuno, ou pode revogar ele, se achar conveniente e oportuno. O judiciário não pode substituir a análise de conveniência e oportunidade da administração, revogando ou convalidando atos administrativos. O macete é esse. Judiciário não revoga e não convalida, porque revogar e convalidar são tarefas exclusivas da própria administração que praticou o ato. Então, tá certo o item 3, tá lá na Lei 9784, tá certo o item 2, tá errado o item 1. Uma questão para juiz
Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Vamos fazer mais uma aqui. Questão 12. Com relação à anulação dos atos administrativos, é correto afirmar. O que seria o núcleo aqui? Eu quero saber o que é certo sobre anulação. Esse é o núcleo. Eu vou responder a letra A. O que eu tenho que falar antes de responder a A? Claro, não é falar, é pensar lá na hora. O que é certo sobre anulação? Letra A. O que é certo sobre anulação? Letra B. O que é certo sobre anulação? Letra C. Só um momento. Ok, pessoal? Então, qual é o núcleo da questão 12? O que é correto sobre anulação? Esse é o núcleo. Eu tenho que repetir isso sempre antes de ler cada item. Eu tenho que repetir isso sempre antes de ler cada item. Porque essa é a pergunta que eu tenho que responder para o examinador nos itens. Essa é a pergunta que o gabarito da questão responde. Então, é certo sobre anulação, letra A. Opera efeitos ex nunc, já está errado. Os efeitos da anulação são efeitos de retroagem, são efeitos ex tunc. E não alcança os atos que geram direitos adquiridos. É errado de novo. Alcança sim os atos que geram direitos adquiridos, porque de um ato ilegal, um ato ilegal não vai originar direito para ninguém. Então não adianta querer alegar direito adquirido diante de um ato que vai ser anulado, que é um ato ilegal. Então, a anulação, ela não respeita os direitos adquiridos. Se ela não respeita, é porque ela desfaz os direitos adquiridos, ela alcança os direitos adquiridos. Ela passa por cima dos direitos adquiridos. Então, dizer que não alcança é dizer que a anulação respeita os direitos adquiridos. Está errado. A anulação não respeita os direitos adquiridos. Ela passa por cima, ela desfaz. Então, ela alcança. O não está errado aqui. E os atos que exauriram seus efeitos, errado de novo. Esse item está muito errado, né? Não importa se o ato já exauriu seus efeitos, porque já produziu todos os efeitos que devia produzir. Se o ato é ilegal, ele vai ser desfeito, anulado. Ah, mas se ele já produziu todos os seus efeitos, ele está no passado. Não importa. É por isso que a anulação retroage. O ato está no passado. A administração, a anulação, tem como voltar e alcançar o ato que está no passado? Tem. É por isso que o efeito é ex tunc, o efeito que retroage, para desfazer os efeitos passados do ato, porque são efeitos ilegais. Então, os atos que já exauriram todos os seus efeitos, eles são sim alcançados pela anulação. Todos os efeitos dele estão no passado. E a anulação retroage para alcançar esses efeitos no passado e desfazer. Tem 3 erros na letra A. 3 erros na letra A. Letra B. Apenas os atos vinculados e emitidos em desacordo com os preceitos legais serão invalidados pela administração. Já está errado. O que está errado? Apenas os atos vinculados. A anulação, ela desfaz atos viciados. Se o ato é viciado, não importa se ele é vinculado ou discricionário. Se o ato é viciado, ele vai ser anulado pela administração. Seja ele vinculado, seja ele discricionário. Se ele é ilegal, ele vai ser anulado. Então, aqui está dizendo que apenas os atos vinculados
podem ser anulados. Anulados é invalidado, é a mesma coisa, tá? Podem ser invalidados ou anulados pela própria administração. Não, o discricionário também. Não só os vinculados, os discricionários também. Porque ambos foram praticados com vícios, ambos são inválidos, ambos são ilegais, ambos podem ser anulados. Está errado, Jair. Com efeitos ex nunc. Errado de novo. Tem 2 erros na letra B. Errado de novo. Os efeitos da anulação são efeitos que retroagem. São efeitos ex tunc e não nunc. Nunc é o efeito da revogação, que é um efeito que não retroage. Ou que nunca retroage, né? Ex nunc nunca retroage. Efeitos da revogação. Tem 2 erros na B. Olha, TRF primeira região, né? TRF primeira região é o daqui, né? Foi a prova do TRF em 2006. Para analista judiciário. Esse cara já está no final da carreira, né? O cara que passou nessa prova aqui, ele já está no final da carreira do judiciário lá, de analista, né? C. O Poder Judiciário deverá anular os atos discricionários por motivo de conveniência e oportunidade. Até bem aqui estava certo. O Poder Judiciário ele pode sim anular atos discricionários. Pode, desde que o ato discricionário tenha sido praticado com vício, de maneira ilegal. O Poder Judiciário pode anular o ato vinculado, o ato discricionário, o ato ilegal. O ato passou a ser ilegal, não importa se ele é vinculado ou discricionário. Ele pode ser anulado pela administração ou pelo judiciário. Até aí estava certo. O que está errado é dizer que a anulação é por motivo de conveniência e oportunidade. Muito errado. A anulação é por razões de vícios, ilegalidades presentes na produção do ato. Conveniência e oportunidade é o que faz o ato ser revogado e não anulado. Então, o erro está no final da C. Na C só tem um erro. Na C só tem um erro. Na A tem 3 erros, na B tem 2 erros e na C só tem um erro. Letra D. O Poder Judiciário não poderá declarar a nulidade dos atos administrativos discricionários eivados de vícios contra o sujeito. O Poder Judiciário pode anular o ato viciado? Pode. Então, o item inteiro está errado. O Judiciário pode anular os atos. É esse o papel do Judiciário, anular atos ilegais. O detalhe é que o Judiciário tem que ser provocado para isso. O Judiciário não pode anular o ato ilegal de ofícios. De ofício, o Judiciário anular o ato sem ter sido provocado para isso. Sem um autor ter iniciado a ação judicial visando anular o ato. Aí o Judiciário não pode. Existe o princípio da inércia jurisdicional. Esse princípio diz que enquanto o judiciário não for provocado para iniciar a ação judicial pelo autor da ação, o judiciário não pode começar a ação por conta própria. Ele vai permanecer parado, inerte. Princípio da inércia jurisdicional. Enquanto o judiciário não for provocado, ele não move uma palha. Porque o judiciário não pode começar as ações judiciais por conta própria, de ofício. Ele tem que ser provocado. Então, se o judiciário for provocado, ele pode sim anular os atos administrativos ilegais, viciados, sejam eles discricionários, sejam eles vinculados. Desde que o ato tenha vício, ele pode ser anulado pelo Poder Judiciário e desde que o judiciário tenha sido provocado. Aqui está dizendo que não poderá, que é o erro da questão, né? O judiciário não poderá sim, declarar nulidade de atos administrativos viciados. Ah, mas o vício é contra o sujeito. Não importa, é vício. Então o judiciário pode sim. Então só pode ser letra E, né? Letra E. O desfazimento do ato administrativo. O desfazimento do ato que apresente vício quanto aos motivos. Opa! Motivo, eu já fico feliz. Porque é meu coringa. Vício sempre insanável, ato sempre nulo, não cabe com validação. O desfazimento do ato que apresente vício quanto aos motivos produz efeitos retroativos à data em que foi emitido. Nem precisava saber disso, né? Tudo que ele disse aqui é que a anulação
Aí ele não chamou de anulação, ele chamou de desfazimento. Tá? Então, a anulação do ato com vício de motivo produz efeitos retroativos. Toda anulação produz efeitos retroativos. Então, a letra E, que é o gabarito, bastava saber que o ato está sendo anulado e que a anulação tem efeitos retroativos. Aí tu vai dizer, Juan, mas aqui não está dizendo anulação, está dizendo desfazimento. Como é que eu vou saber que esse desfazimento é uma anulação? Como é que eu vou saber que esse desfazimento não é uma revogação? É porque esse desfazimento é por vício. E o desfazimento por vício, como está dizendo aí na questão, se chama anulação. Se fosse um desfazimento por conveniência e oportunidade, aí seria a revogação esse desfazimento. Então, o que faz eu te dizer que esse desfazimento bem aqui é uma anulação, não é a palavra desfazimento. Esse desfazimento é uma palavra genérica. Podia ser anulação, podia ser revogação. O que faz eu te dizer que esse desfazimento bem aqui é uma anulação é porque ele disse que o desfazimento foi por vício. E o desfazimento por vício é a anulação. E a anulação, que é o desfazimento por vício, possui efeitos retroativos, ex tunc. Uma questão bem elaborada, né? Ele não quis falar a palavra anulação. Ele queria que o aluno soubesse que quando tem vício, o desfazimento é a anulação. Uma questão bem elaborada, lá para o TRF, primeira região. Lá para o TRF, não, aqui para o TRF, primeira região, né? Mais uma aí, mais uma. Mais uma para a gente fechar aí. Mais uma para a gente fechar. Essa aqui caiu em 2019. TRF, terceira região. Abílio Silva. Opa, mais uma que vai contar uma história, né, mano? Abílio Silva foi empossado em cargo público efetivo e praticou diversos atos administrativos no exercício de tal cargo. Beleza. Alguma pergunta até agora? Não. Não tem núcleo ainda, né? Eu só precisava juntar. Abílio Silva, o que ele foi? Empossado no cargo. O que ele fez? Praticou diversos atos. Eu tinha que ter grifado o que ele é, o que ele fez, entendeu? Isso é importante? É. Ah, professor, mas só lendo aí eu consigo ver. Eu não preciso grifar, professor, porque eu consigo ver que ele é o Abílio, ele foi empossado e ele praticou diversos atos. Eu não preciso riscar isso daí, professor. Pois é, mano. Tu pegando uma questão para fazer, realmente tu faz de cabeça. De cabeça tu diz tudo que eu falei aí. Agora, se tu tivesse mais 59 questões para fazer, mais uma redação, será que tu ia estar tão bem assim das ideias para estar gravando todas as questões de cabeça e de cabeça estar analisando quem é o quê em cada uma das 60 histórias que vão contar, fora os textos de português, fora de raciocínio lógico, fora a redação que tu tem que escrever? Pô, se sim, pô, cara, vai para um reality show aí, um negócio aí na TV aí, desses programas que o cara se apresenta, tem uma memória de computador. Mano. Se não, que a maioria das pessoas entende que quando tu anota, quando tu grifa, tu tá economizando esforço mental. Tu tá economizando a tua energia ali, que ela é uma energia que escoa, né? Conforme tu vai chegando no final da prova, tu tá esgotado. O cara tá com febre no final da prova. Tá esgotado. Vai comprar um pão depois da prova, lá um pastel, recebe o troco errado, não consegue fazer a conta do troco. O cara tá tontinho. Deixou tudo na prova. Então, conforme a prova vai andando, a gente vai perdendo essa capacidade de raciocinar. A gente vai ficando mentalmente cansado. Então, quando tu está no meio da prova, no início, no fim, não importa, essas anotações, elas estão dando um descanso para o teu cérebro. Estão facilitando para ele o processamento da informação. Então, tem sim que grifar. Tem sim que grifar. Não é uma questão de ser bobão, né? Ah, pô, não, isso é bobagem, né? Eu sou tão bobo assim, pô. Tô vendo aqui, não preciso grifar, não. Tem sim, porque tu tá economizando espaço ali no cérebro, tá economizando, descansando o cérebro, entendeu? E lá na frente tu vai precisar do cérebro, dessa energia mental, do cérebro descansado, para realmente se esforçar numa questão que tu não acertaria de jeito nenhum. Mas se tu conseguir chegar com uma energia para gastar ali, der um gás, tentar lembrar, tu acerta a questão ali, no rumo, e essa questão te bota na primeira lista.
por exemplo, te bota na terceira lista. É disso que eu estou falando. Entendeu? Então, o que tu puder economizar de energia nesse sentido, de estar grifando, estar anotando, estar facilitando o teu cérebro ali, vem para ajudar. Nada de pensar que é frescura, que é perda de tempo, que é bobagem, anotar, grifar. Não, é super importante, considerando toda a maratona que a gente vai percorrer na prova, da questão 1 a 60 mais redação, questão 1 a 50 mais redação, fora que a FCC não dá muito tempo para a prova, né? Mesmo com redação, tem provas que a FCC dá 4 horas e meia para 50 questões mais redação, por exemplo. Acho que foi isso o tempo da última prova. Quando não tem redação, geralmente a FCC dá 3 horas e meia só. Tranquilo? Então tem sim que anotar. Tem sim que grifar. Então grifou lá com o Abílio o que ele é, o que ele fez, o que ele é. Impostado no carro, o que ele fez? Praticou diversos atos. Alguma pergunta até agora? Não. Algum gatilho? Não. Quando eu conto a história, eu tenho que ir atrás do gatilho. Eu tenho que anotar quem é e o que faz. Quando eu conto a história. Eu tenho que achar o gatilho e eu tenho que achar o núcleo. Para quem está montando o caderno de técnicas de resolução, vai mais essa aí, hein? Bota no caderno lá. O Brenner já desistiu dele. Quando a questão conta história, quem é, o que ele fez, o gatilho e o núcleo. Aí depois eu vou para as alternativas. Então aqui eu já achei quem é o que ele fez. Todavia, o concurso que gerou o provimento do cargo foi anulado, sem que ele tenha contribuído para a nulidade, do concurso. Opa! É o examinador que está me dizendo que o concurso foi anulado. Esse é o gatilho para a questão. É daí que eu vou partir. O concurso foi anulado. Porra, e aí? O cara foi empossado. Ele praticou diversos atos, mas o concurso dele, que fez ele virar servidor, foi anulado. Esse é o gatilho. É o que está disparando. É o ponto de partida para eu responder a questão. O concurso dele foi anulado. Só que ele não contribuiu para a nulidade do ato. Mas e agora? O que acontece com esse cara, mano? Alguma pergunta para eu responder? Não. Porque não tem núcleo ainda, né? Mas já tem gatilho. Agora eu vou atrás do núcleo. Nessa situação, os atos praticados por ele são... Opa! Os atos praticados por esse servidor que entrou num concurso que foi anulado depois... Os atos praticados por esse servidor são o quê? Achei a pergunta. Achei o núcleo. Esses atos praticados por esse servidor, o que eles são? Bem, estou meio perdido. Cara, se eu estou perdido, eu dou uma olhada lá nas opções. Porque, de certa forma, as opções, elas vão clarear minhas ideias. Olha, eu estou tão perdido que eu não sei nem o que esses atos podem ser. Mas as questões vão me dizer quais as possibilidades desses atos serem o quê. O que já vai fazer eu lembrar do meu caderno, entendeu? Então, só lendo assim o comando, eu não peguei bacana. O que ele quer? Ele quer que eu diga que esses atos sejam o quê? Não estou entendendo. Então, eu vou lá no comando, daquela analisada no comando, porque ele vai me dar várias opções e eu vou lembrar do meu caderno. Esse cara ocupou um cargo, praticou diversos atos, mas o concurso dele foi anulado. E agora? Os atos que ele praticou são válidos? São nulos? São anuláveis? São irregulares? São inexistentes? Ah, tá. Essas são as opções, né? Então, os atos são válidos ou são nulos, ou são anuláveis ou são irregulares. Já delimitou as opções. Eu nem sabia o que pensar sobre os atos. Agora eu tenho já uma cerca ali. A cerca são essas 5 opções. O que já facilitaria essas palavras de eu lembrar do meu caderno. Porque isso aqui foi dado em sala. Em sala não, né? Sala virtual aqui, né? Então, se o cara era servidor, mas tinha uma irregularidade na investidura dele, que irregularidade? O concurso dele foi ilegal. E praticou diversos atos, mas o concurso dele foi ilegal e ele saiu do serviço público, porque o concurso dele foi anulado. Os atos que ele praticou quando ele era servidor, esses atos vão ser anulados?
Vão ser inexistentes ou vão ficar valendo? Teoria da aparência, também chamado de função ou funcionário de fato. No funcionário de fato, o servidor está no serviço público, só que ele tem alguma irregularidade na investidura dele. Quais são as irregularidades? Ele já passou da idade para aposentar, aquela idade máxima para aposentar, 75 anos. Ele não podia estar trabalhando, mas ele está. Então ele tem uma irregularidade na investidura dele. Ele está, mas ele não fez concurso. Mas ele está trabalhando e está investido no cargo, mas ele não fez concurso. Ou o concurso dele foi ilegal. Ele tem uma irregularidade. Ele está no cargo de nível superior, mas ele não tem nível superior. Ele está no cargo, mas ele tem uma irregularidade. Falta o nível superior para ele. Ele não podia estar trabalhando porque ele já passou da idade limite para aposentadoria compulsória, 75 anos. Ele não podia estar trabalhando com mais de 75 anos no cargo efetivo. Ele está trabalhando normal, mas ele tem uma irregularidade na investidura. O concurso dele foi ilegal. Os atos que esse cara pratica, estando investido irregularmente, são válidos pela teoria da aparência, também chamado funcionário de fato ou função de fato. Porque a pessoa que vai até ele buscar um ato administrativo não vai olhar para ele e dizer assim, não, velho, não assina meu ato aí, não. Eu quero uma declaração, mas eu não quero que tu assine porque tá na cara que tu não tem nível superior para estar nesse cargo, né? Tá na cara que a tua investidura é ilegal, né? Então nem assina meu ato. Alguém vai adivinhar isso? Alguém vai dizer, não, eu quero uma certidão. Mas eu não quero que aquele cara assine minha certidão, porque ele tem mais de 75 anos e ele devia estar aposentado. Alguém vai adivinhar isso na hora de buscar um ato administrativo? Na administração, uma certidão, um atestado, um histórico. Alguém vai adivinhar isso? Ninguém vai adivinhar isso. Porque a pessoa que está do outro lado do balcão tem toda uma aparência de legalidade. Não tem como questionar, duvidar ou pensar que aquela pessoa está irregular. Então, os atos praticados por essa pessoa que está irregular no cargo, que tem uma irregularidade na investidura, são atos considerados válidos, porque a pessoa que recebeu o ato vindo desse servidor que está irregular não teria como adivinhar que esse servidor estava irregular. Não teria como adivinhar, porque ao olhar para o servidor, o cidadão não vê o João. Ao olhar para o servidor, o cidadão, ele vê a figura do Estado. O abordado, quando ele olha ali para o policial, ele não vê ali o soldado Lucas Cavalcante. Ele vê a figura do Estado do Amapá fazendo aquela abordagem. O mesmo vale para o professor, para o médico. Entendeu? Então não tem como adivinhar que aquela pessoa está irregular, porque o que está ali frente a ele é uma representatividade do Estado e não da pessoa física em si. Tranquilo? Então, essa teoria da aparência diz que os atos praticados pelo funcionário de fato, que é aquele funcionário que tem toda uma aparência de legalidade, mas que, no fundo, tem alguma irregularidade na investidura dele, esses atos são considerados válidos pela teoria da aparência, porque a pessoa que recebeu o ato não poderia adivinhar que quem emitiu o ato estava irregular no cargo. Então, a pessoa que recebeu o ato merece que o ato dela, que o ato que ela recebeu continue válido, mesmo tendo sido assinado por um cara que estava ilegal no cargo, irregular. Teoria da aparência, também chamada de funcionário de fato ou função de fato, que estão repetidíssimas na banca FCC, eu já falei isso 3 vezes aqui. Toda vez eu pergunto, o pessoal fica meio assim na dúvida, talvez eu não tenha achado o ponto certo de explicar esse tema, vou até dar uma pesquisada na próxima vez aí para trazer novas ideias para vocês. Mas de tanto eu falar, chegar no dia, não é possível, né? Alguém vai acertar aqui do nosso curso essa questão, de tanto que eu já falei. É a terceira vez que eu falo desse tema aqui, e eu espero muito ali na prova, né? Eu espero muito porque pega o pessoal desprevenido aí. Tá? Então, pessoal, esse aí foi a nossa aula. Essa aula não conta lá para o nosso curso, tá? A gente continua com 2 aulas no curso, faltam 6. Essa aula é uma aula à parte, para a gente dar um gás aí nas técnicas de resolução, para a gente dar uma conversada sobre o concurso público, tá? Para a gente ir ganhando força aí no nosso online. Nosso online está ganhando força, de vez em quando chega um aluno novo, né? Os alunos que já estão há mais tempo estão renovando. E, como eu disse, né, a tendência é
o online ganhar força e a gente durante o edital se vê mais no online durante o edital